Glória a Deus. Vou ter que mudar a frase, porque já falou Deus é bom, né? Falou outra aí, Gustavo. Deus é muito bom, então, né, Gustavo? Fala. Não vai casar agora. Glória a Deus, irmão. Amém. Glória a Deus. Aí vai diminuir a despesa lá no Amaral. Vai diminuir, não vai, Amaral? Glória a Deus. Amém, querido? Que bom que vocês estão aqui nessa noite. Quem está feliz com Jesus aí? Amém. Deus é bom, irmão. Eu cheguei ali atrás ali, eu fiquei na hora da dança, né? Juninho é uma bênção, né, irmão? Tem que vir aqui com mais frequência, né? Todo mundo dançando, eu falei, Amaral, faltou o culto. Porque o que acontece? Na minha mente, onde que eu estou acostumado a ver o Amaral dançando? Lá, e ele estava dançando aqui. Eu já ia ligar para o Amaral. Falei, cadê o Amaral que não veio no culto hoje? Tá vendo, irmão? A gente vai criando, associando as pessoas aqui. E quando você não vem na sua cadeira, alguém lembrou, por que fulano não veio? Por que ele não veio? Cadê o fulano? Então, querido, a sua presença aqui é muito importante para nós. Você está aqui nos domingos, querido. Não tem diferença de importância, querido, entre quem está pregando aqui, quem cantou, quem está sentado aí. Talvez na questão de responsabilidade, talvez sim, mas de importância não, irmão. O Senhor, quando Ele está olhando para a igreja nesse momento, Ele não está olhando de uma cadeira para o púlpito, Ele está olhando a igreja de cima. E quando Ele olha a igreja de cima, querido, não é tamanho, é chamado, é propósito. Então a minha pergunta, e eu inicio a palavra dessa noite: até quando você vai fugir do propósito de Deus para a sua vida? Até quando? Às vezes o propósito, irmão, talvez me custe abrir mão de algumas coisas, querido, mas nada se compara com o que Deus tem para você e para mim. Então a pergunta que eu te faço: até quando? Até quando? Então essa é a noite, queridos, de alinharmos o nosso coração com o Senhor. Eu iniciei ministrando essa palavra algumas semanas atrás, entendendo o propósito de Deus. E eu ministrei a palavra em cima do livro de Jonas. E eu quero encerrar com a parte 2 hoje. Em cima ainda do livro de Jonas, falando do propósito de Deus para nossas vidas, para a sua vida, para a minha vida, amém? Na primeira palavra, na parte 1, eu falei que o propósito normalmente, querido, ou na maioria das vezes ele é maior do que nós. Ou talvez parece que é algo impossível de acontecer. Quando nós vemos em Jonas capítulo 1, Deus dá uma missão para Jonas. E fala assim, fala mal, profetiza coisa ruim, fala que vai acontecer coisa ruim contra aquela cidade. E não era qualquer cidade, era uma cidade grande, querido. Então o propósito dele era maior do que ele, um homem, contra mais de 100.000 pessoas. Então nós vemos um propósito maior, mas nós também aprendemos, querido, que às vezes fugir do propósito, o que vai atrapalhar o cumprimento do propósito, querido, não é quando tudo está ruim. Porque talvez quando tudo está ruim, o nosso coração está mais quebrantado. O nosso coração está mais sensível para uma oração. Talvez o que atrapalha o cumprimento do propósito na minha vida e na sua vida seja quando isso tudo está tranquilo. Porque quando tudo está tranquilo, eu entro na minha autossuficiência. Está tudo dando bom. Para que, Deus? Tudo foi esforço do meu braço. Eu lutei, eu conquistei. Mas de repente vem um mar agitado e aí você vem na sua limitação como homem. Eu conversava com uma pessoa essa semana passada, que ela falou que era ateu. Mas eu falei para ela, mas um dia você vai precisar de fé. Porque ela falou, eu acredito na ciência, eu também. Eu falei, mas um dia você vai ver diante da incapacidade sua e dos homens, e você vai clamar a quem? Diante daquela incapacidade, querido, da vida, a quem nós vamos clamar? Então, um dia todos precisaremos de fé. Você vai precisar ter fé, querido.
Então nós entendemos esse cumprimento do propósito que o Senhor quer falar ao nosso coração. E esse cumprimento desse propósito, irmão, ele existe um chamado individual. É um chamado individual. Deus está falando no seu coração. Deus deu algo para você que não deu para mim. Ele deu para você. Ele colocou sobre você. Então, existe um chamado individual, mas a resposta a esse chamado sempre vai ser coletiva. A consequência de eu entender o meu chamado sempre será coletivo. Imagine eu, querido, o William agora é pastor. Mas o que é um pastor sem ovelha? Para quê? Me fala, para quê? O Everson aqui, ele pilota ônibus, né, Everson? E às vezes tem dia de manhã que eu vejo ele, eu estou indo levar os meninos na escola, ele está vindo. Para que um ônibus vazio rodando a cidade, Everson? Para quê? Nós temos professores aqui, né? Professor, para que professor se não tem aluno? Qual é a necessidade? Para que um médico se não tem paciente? Então nós entendemos que eu entendo o meu chamado, aquilo que eu fui chamado para fazer, mas a resposta desse chamado sempre vai respingar, sempre vai encontrar pessoas. A consequência do meu chamado são pessoas, são gente. Gente. Então nós vemos Jonas fugindo do propósito, que ele teria que profetizar contra a cidade. E nós entendemos que o propósito de Jonas era profetizar a favor dele, irmão. É ele colocar a mão na cabeça dele e falar assim: eu profetizo sobre mim, vai dar ruim. Não, o propósito de Jonas era contra uma cidade. Olha o tamanho desse propósito, uma cidade. Então não se tratava só sobre ele, era a resposta que ele ia dar diante do propósito para alcançar pessoas. E nessa oportunidade era uma cidade. Então talvez você tenha um chamado para transformar uma cidade, irmão. Mas talvez você se sente incapaz. Mas é na sua incapacidade que Deus age. É onde você fala assim: eu não sou bom. Ele te capacita. Ele te dá uma palavra. É Ele que chama, irmão. Abre a sua Bíblia aí em Jonas, capítulo 1. Olha só que interessante isso, irmão. Capítulo 1, versículo 3. Estou arrumando um fio aqui, estou lembrando do irmão, o meu discípulo ali, Luan, ele. Irmão Willer, olha só, deixa eu te avisar, tem fio o microfone hoje. Então pega leve na correria. Que eu estou filmando para você não cair. Tá bom, Luan, estou com você aqui na minha mente. Não vou cair no fio. Amém, querido? Jonas capítulo 1, versículo 3 e 5. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava pronto se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, dormia profundamente. Então, querido, nós vemos que o propósito de Jonas, mesmo Jonas fugindo do próprio propósito, o propósito dele mexia com pessoas. Ele estava num lugar onde havia pessoas, num barco, e todo mundo estava com medo da tempestade, e ia afundar o barco, porque alguém não tinha entendido o propósito. Então, querido, eu creio que tem pessoas que você vai alcançar, lá no seu trabalho, o cumprir do propósito. Querido, você não está lá por acaso, irmão.
Você não mora lá no... Estou vendo o Marcelo aqui no setor sul por acaso, Marcelo. Ô, Dani, você não mora no Araponga por acaso. Você tem uma família, você tem pessoas. E que a sua mudança de vida vai transformá-lo. Meu tio acabou de pregar aqui, a minha tia Rosa, e falou assim: eu fiz um compromisso com Deus, e o compromisso com Deus que eu queria era a salvação do meu marido. Mas só a dela não bastava, irmão, não, porque ela tinha um propósito. Então não se tratava só sobre ela, mas se tratava com quem estava no barco com ela. E deu bom, não deu, tia? Ficou bom, não ficou ajeitado? Olha que benção, o tio de Mills. Só o ouro. Então converteu, então o propósito se cumpriu, irmão. E é tão engraçado que no meio da tempestade, como eu falei no começo, todo mundo vai passar no momento da incapacidade, da limitação, onde a sua inteligência, a sua graduação, ou aquilo que você aprendeu na vida não vai ser o suficiente para te tirar de uma situação. E nós vemos no versículo 14, desce aí um pouquinho, ainda no capítulo 1. Olha só o que acontece com esses marinheiros diante da tempestade. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então, queridos, sabe o que eu entendo? Uns versículos antes disso, eles começaram a clamar, cada um clamava o seu Deus. Cada um queria achar uma solução para aquele problema, diante daquela tempestade. E eles começaram a clamar, cada um ao seu Deus, cada um: meu Deus, eu vou clamar esse aqui, eu vou clamar esse aqui, não, eu vou clamar o Deus do mal, o Deus do não sei o quê. Mas nenhum estava dando certo, porque eram deuses falsos, irmão. Mas eles tiveram a consciência, porque tinha um homem de Deus que estava fugindo daquele propósito dentro do barco. E ele entendeu: não é possível, é você, homem de Deus. Eles sabiam que Jonas estava fugindo do propósito. Então ele falou: não tem como, tem que ser esse homem de Deus. E querido, incrível que pareça, eles jogam Jonas no mar, e o mar se acalma. O cara até na incredulidade, até fugindo da presença, está ganhando vida. O propósito está se cumprindo, porque pessoas do barco têm sido alcançadas. E querido, por onde aquele homem passou naquele barco, aqueles homens foram alcançados, porque nós vemos: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor. E o Senhor, que já está com letra maiúscula, é o Senhor nosso Deus. E ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos, irmão. Eles prometeram. Então, querido, a resposta do seu propósito, mesmo que você fuja, vai ser coletiva. Vai afetar pessoas que estão ao seu lado. Vai afetar pessoas que estão no mesmo barco que você. Pessoas que têm uma expectativa de ver em você uma mulher e um homem de Deus. E não pense em você, querido, que você: mas a minha vida, querido, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Não foi os certinhos, não, irmão. Foi a loucura, irmão. Para espantar aquilo que o homem acha que é racional. Então eles clamaram e reconhecem o próprio Deus. E todo cumprimento de propósito, irmão, resulta em vidas. Resulta em mudar a própria vida e mudar a vida de pessoas que estão ao nosso redor. O resultado do seu chamado, do seu irmão, do seu propósito, vai ser bênção na vida de alguém. É você ser um libertador na vida de alguém. É você ser transformado e transformar pessoas. Mas, querido, também não podemos ser autossuficientes para o cumprimento desse propósito. Porque nós partimos do entendimento que o propósito é uma construção. Ele tem um destino, ele tem um endereço aonde você tem que chegar. Mas se eu tenho um endereço, para chegar, eu tenho que chegar lá no setor sul, na quadra 6, ou na quadra 99, casa 6.
Sim, eu sei o endereço. Então eu tenho um caminho para ele. Então o propósito, querido, ele vem com destino, mas ele tem uma forma, uma caminhada, uma construção. E ele vai ser construído em nós e através de nós. Mas nesse cumprimento desse propósito eu preciso ter o ânimo. Porque se eu restringo, querido, ao meu propósito somente aquilo que eu vejo com os meus olhos naturais, eu começo, querido, a gerar em mim uma frase que está na boca do crente: estou desanimado. Ei, vamos para a igreja? Manda o Sérgio aqui e imita o mudinho. Vamos para a igreja? Estou desanimado. Mas o negócio é, querido, que você construiu isso em você. Isso foi o resultado daquilo que você construiu dentro de você, com expectativas erradas. Ao ponto de falar que achar que assistir o Fantástico no domingo te dá descanso. Ah, não vou para a igreja porque eu tenho que descansar. Querido, eu já vi pessoas que têm as melhores casas do mundo. Pessoas que têm o melhor sofá do mundo, a televisão de 200 polegadas. Mas ele não consegue descanso. Porque a verdadeira paz nós encontramos não nas coisas, mas em Cristo Jesus. E aí eu acho porque eu tenho que descansar, deitado no sofá, assistindo alguma coisa. Não, irmão. Isso vai gerar em você uma emoção que vai te restringir o seu chamado. E o seu chamado vai ser um verdadeiro peso. Estar aqui vai ser muito, muito difícil. Estar em qualquer outro lugar que se chama Deus, que Deus é invocado, vai ser muito difícil. Talvez você fale, mas eu acho que só domingo tá bom. Querido, existem águas mais profundas, querido. Existe um lugar mais profundo que você pode chegar. Então não gere em você emoções que vão restringir o seu chamado. Não alimente isso. Mas quando vier, você fala assim: eu tenho um chamado. Eu tenho um propósito. E eu li lá, quando eu vim aqui ministrar a primeira parte dessa palavra: o Senhor conservará em paz aquele cujo propósito é mole. Não, é firme. Não é talvez eu vou, não, eu vou cumprir. Porque é neste lugar que eu vou encontrar paz. É neste lugar que eu vou encontrar descanso. Então, querido, entenda isso. Não gere em você essas emoções. E essas emoções vai te afastando do propósito, gerando um cansaço, gerando um desânimo. Mas quando eu entendo que eu tenho um propósito, você que está sentado nessa cadeira, eu que estou pregando a palavra, o Dudu que está aqui tocando, não é não, Dudu? Esqueci de você não, Dudu. O Dudu que está aqui tocando, irmão. Eu tenho um propósito. Mas eu falo isso, não, fala, me ajuda. Fala assim comigo: eu tenho um propósito. De novo, irmão, com firmeza agora. Eu tenho um propósito. Amém, querido? Você não está aqui por acaso, você não caiu aqui de paraquedas, não, você tem um chamado, você tem um propósito. Então o que me faz vir para este lugar e saber eu tenho um propósito, e é nesse lugar que eu vou encontrar paz. Eu posso buscar em tantos outros lugares, mas chegar lá no fim da minha vida eu vou pensar: meu Deus, como que eu vou poder falar, completei a carreira? Como que eu vou poder falar? Então, querido, entenda que nesse ânimo construtivo, eu entendo que eu tenho um chamado e um propósito. Eu gero em mim uma força. E mesmo que uma porta se feche, nós sabemos que outra pode se abrir. Mas a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. É um Senhor que cria um caminho. É um Senhor que gera em nós a vontade de alcançar esse propósito. De alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. E partindo desse ponto, querido, nós entendemos algo poderoso. Como eu falei, nós não podemos ser autossuficientes no cumprimento desse propósito.
Então eu entendo a importância, como eu falei da importância do culto, das mesas, de estarmos juntos. Eu entendo, querido, e experimento isso, que eu não vou cumprir o meu propósito sem você. Que como é bom ter alguém que está indo na mesma direção. Como é bom, e abre sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Primeira Reis, capítulo 19, versículo 1 ao 19. É um pouco longo, mas vale muito a pena a leitura. A importância de ter alguém no cumprimento desse propósito, de não andar sozinho ou sozinho. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 ao 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Elias era homem de Deus, irmão? Demais, não é verdade? Olha só, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe, a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Ela queria matá-lo. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: olha só, irmão, esse homem de Deus, diante de tamanha perseguição, no cumprimento do propósito, ele deseja a própria morte. E ele fala: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? E ele responde: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E olha só o que esse cara fala: e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Então, querido, não fecha não, que eu quero continuar lendo. Um homem de Deus, o anjo apareceu, deu comida para ele, apareceu de novo, falou: come de novo. E aí ele fala assim, Deus pergunta para ele: e aí, o que você está fazendo? Eu estou só. Cara, mas o anjo apareceu, Júnior. E daqui a pouco nós vamos ver que Deus fez uns negócios aqui ainda. Vamos continuar a leitura aqui. Mas não esquece, eu estou só não. Tá? Eu fiquei só. Disse-lhe Deus: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor. Olha só, irmão. Eis que passava o Senhor. E um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um ciclo tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo e pôs à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz que lhe disse: que fazes aqui, Elias? Mas mesmo assim, querido, mesmo assim, olha, ele respondeu: tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada.
e eu fiquei só. Procuram tirar minha vida, disse-lhe o Senhor. Querido, olha que tremendo isso. Vai e volta ao teu caminho. Agora ele não deu mais comida para ele, não. Ele falou, come de novo, não. E nem foi o vento. E nem foi o fogo. Mas ele falou assim, volta. Vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Nissi. Ungirás o rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, eu acho que é isso, irmão. Ungirá profetas em teu lugar. Quem escapar a espada de Israel, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. E olha só a resposta que ele dá para aquele que ele falou. Você estou sozinho nessa batalha. Eu estou sozinho no cumprimento desse propósito. Mas olha o Senhor respondendo. Também conservei em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e a tua boca não o beijou. E sabe o que acontece depois daqui, irmão? Aquele homem que mesmo diante de maravilhas do Senhor, estava sentindo a solidão. Ele acha um discípulo. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu. Querido, no cumprimento do propósito, na nossa incapacidade, como é bom ouvir alguém falar assim, olha, eu estou orando por você. Como é bom no cumprimento do propósito, alguém falar assim, não desiste não, que eu estou com você. Sai da caverna, eu também não me dobrei não. Nós vamos chegar junto. Querido, eu entendo, querido, que apesar de todos os sinais, Elias se sentia só. Mas Deus fala, você não está só. Tem 7.000 que não se dobraram. Você não está só nesse propósito. Você não está só no cumprimento desse propósito. Não é só sobre você, irmão. Nós vamos caminhar junto. No meu chamado, no seu chamado. Porque eu quero olhar para o lado e achar você. E eu entendo que você vai ser cura para mim. A palavra que sair da sua boca vai ser cura. Vai ser o alimento que não é mais material, mas é o alimento espiritual. Querido, como é bom você cuidar de alguém e falar depois com essa pessoa, encontrar ela e falar assim, deu certo. Sabe aquela oração? Deu certo. Então, querido, entenda isso, você não está sozinho. Não precisa ser autossuficiente no cumprimento do seu propósito. Nós temos fraquezas, irmão, bem-vindo. Só anda comigo que tem fraqueza, que não tem, deve andar com outra pessoa. Porque ele vai se decepcionar comigo. Você não está só, querido. E sabe o que significa o nome Eliseu? Deus é a salvação. Ah, irmão, passou o fogo, passou o vento, o anjo trouxe comida, mas ele ainda assim pensava, estou só. Mas de repente ele encontra o Deus da salvação num irmão. A resposta. Quem anda na própria autossuficiência não alcança o propósito de Deus para a sua vida. Quem caminha sozinho não alcança o propósito de Deus para a sua vida. Porque se homens de Deus entraram em terríveis crises, diante da incapacidade, e foram curados quando acharam alguém. Então, querido, eu entendo e eu creio que nós somos criados por Deus. Você foi criado por Deus. Mas é no relacionamento que nós vamos nos formando. Uma criança que não sabe falar, irmão. O papai fica lá, fala papai. Fala papai. Não é a mamãe, né? Mamãe que fica mais tempo. Fala mamãe. Fala mamãe. E ele fala papai. Fala mamãe, papai. Quem é o mais bonito? Mamãe. Não, papai. Lá em casa acontece isso, irmão. Acontecia quando os meninos eram menores, né? Quem é o mais bonito? Quem você ama mais? Papai. Mas então é pelo relacionamento, vai formando, querido.
Então nós precisamos caminhar nesse cumprimento do propósito. Caminhe com alguém. Não ande sozinho. Mas mais um ponto, querido, que eu quero deixar aqui com vocês também. O propósito, o cumprimento do propósito, não é como eu desejo. Não é como eu imaginei. Quando nós vemos Jonas recebendo a missão, o propósito, o chamado, dispõe-te, Jonas 1:2, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então ele tem um propósito meio estranho, não favorável, mas falando a verdade que liberta. E nós vemos o resultado da missão. Jonas capítulo 3, abre a sua Bíblia, Jonas capítulo 3. Jonas capítulo 3, versículo 9. Então, querido, a história, depois Jonas é lançado no mar, ele é engolido por um grande peixe. E aí lá dentro desse grande peixe, mais uma vez Jonas pensa assim, vou morrer aqui. Eu ministrei isso na primeira parte, e ele fala, eu vou morrer aqui, e Senhor, tem misericórdia de mim. Então ele clama ao Senhor lá dentro da barriga do peixe. E aí ele volta para Nínive, para cumprir o propósito do Senhor. Ele voltou ainda, irmão, voltou foi se fosse nosso tempo, era Uber. A baleia pegou e voltou ele para lá. A baleia estava boa no GPS e tudo, irmão. Fala, volta para o propósito. E Jonas prega para eles. Fala da malícia, fala contra eles. Mas olha só o que acontece, irmão. Jonas 3, versículo 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito para que faria, e não o fez. Sabe o que aconteceu, irmão? Jonas vai lá e fala assim, olha, o Senhor vai ser contra vocês. E ele fez, irmão. Ele andou, ele pregou, ele declarou. E foi tão poderoso aquele homem de Deus que eles acreditaram, irmão. E eles acreditaram e falaram assim, o rei falou, está decretado um jejum agora. Todo mundo da cidade vai jejuar. E eles jejuaram e mudaram a postura, irmão, e se converteram do seu mau caminho. Então a maldade que viria contra aquela cidade, o Senhor falou, não vou fazer mais. Então entenda, olha só o cumprimento do propósito. Jonas volta e aquele povo se arrepende. E refletiu aonde, irmão? O cumprimento do propósito? Em vidas. Em uma cidade inteira. Só que Jonas fica chateado, irmão. Porque talvez não foi como ele imaginou. Vai aí para o Jonas capítulo 4. E querido, e como nós somos assim, meu Deus. Jonas capítulo 4, versículo 1 ao 4. Acaba aí no versículo 10, o povo se arrependendo, e Jonas aparece de novo e fala assim, com isso desgostou-se Jonas, extremamente ficou irado, irmão. Ele ficou irado porque o povo não morreu. Porque aquilo que ele declarou não aconteceu, irmão. Mas o propósito, querido, não é como você deseja, é como ele deseja. Não é sobre o meu controle, é como ele acha. É como ele fala que tem que ser, vai ser. O resultado já está determinado por ele. E Jonas fica chateado e orou ao Senhor, e ele disse, irmão, ele orou ao Senhor. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me adiantei, fugindo para Tarso, pois sabias que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e te arrependes do mal. Peço, pois, tira a minha vida, porque ele melhor é morrer do que viver. E o Senhor pergunta para ele, é razoável a sua ira, Jonas?
E às vezes nós ficamos irados porque algumas coisas não são do jeito que a gente quer. E a pergunta que nós fazemos, que o próprio Deus fez para Jonas, é razoável essa sua ira? Ah, mas a cadeira tinha que ser... Essa cor não pode... Tinha que ser preta. Eu acho que a igreja tinha que ser amarela. Não, eu acho que tinha que ser... Eu acho que tinha que ser... Eu acho que... Aí fala assim, já que não foi do jeito que eu quero, não vai. Acabou o propósito, interrompe, obrigado a Deus, ó. Não, irmão, é a vontade do Senhor se cumprindo. Quando for algo que você, querido, não desejou, a gente fala assim, Senhor, que seja feita a sua vontade. Que seja feita a sua vontade, Senhor. Eu sei onde eu tenho que chegar, eu vou continuar firme, mas seja feita a sua vontade. As expectativas erradas, irmão, travam pessoas. Expectativas que ela mesma criou na cabeça. Expectativa que ela mesma criou. Então, querido, coloca as suas expectativas no lugar certo. As suas expectativas têm que estar no Senhor. Coloque as suas expectativas no Senhor. Naquele que é dono do propósito, naquele que criou todas as coisas, para aquele que está no controle de tudo. E se nós estivermos com as expectativas certas, nós vamos entender, talvez o que o pastor José sempre fala, né? Vidas valem mais do que coisas. Vidas valem mais do que coisas. Eu sei que o meu propósito não é o tamanho dele, ou se ele é pequeno, se ele é grande, não existe isso. Existe o propósito, mas ele vai alcançar alguém. E querido, foi tão poderoso, que no versículo 11 de Jonas, Deus fala assim para ele, há mais de 120 mil pessoas. A palavra de Jonas, a pregação de Jonas alcançou 120 mil pessoas daquela cidade. 120 pessoas que teriam uma palavra contra do Senhor. Então, querido, entenda algo. Tenha no seu coração a gratidão. E o Senhor, querido, o Senhor é, sabe? O Senhor é Deus. Ele vem dando uma aula para Jonas, antes de chegar nesse último versículo 11 do capítulo 4. Abre aí Jonas 4, no versículo 4 ao 11. Só para a gente compreender. Fala assim, e disse o Senhor, é razoável a tua ira, Jonas? Porque você está irado assim, é razoável? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. E ali fez uma eiramada, eu acho que é isso, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta. Olha só, irmão, que tremendo isso. Então fez nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre ele, sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou, irmão, em extremo, por causa daquela planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu a sua morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então o Senhor fez uma plantinha, colocou sobre a cabeça dele, e Jonas se alegrou com aquele alívio. Aí no outro dia o Senhor tira aquela planta, a planta morre. E aí ele então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tomou o Senhor e falou assim para ele, tens compaixão da planta
que não te custou trabalho nenhum, o qual não fizestes crescer, que nem uma noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em qual há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. E termina. Então ele pergunta, e eu também me perguntei, será que o meu propósito é para minha alegria própria? Será que o cumprimento do propósito é porque eu tenho que me favorecer dele? E aí ele fala assim, quando é o seu favor, você dá plantinha, você falou assim, está me alegrando, me faz bem, então eu estou feliz. É o cumprimento do propósito. Mas o Senhor vai lá e tira a planta. E Jonas fala assim, não, tadinha da plantinha, a plantinha não podia morrer. E o Senhor fala, você tem compaixão de uma planta, mas você não tem compaixão de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Então, querido, o cumprimento do propósito é ter compaixão e gratidão, e vai alcançar pessoas. Não é sobre ser favorecido, é sobre ser bênção na vida de alguém. É sobre mudar vidas, mudar pessoas. É o que Jesus fez por mim e por você. Nós vemos hoje a noite de Santa Ceia. Quanto você pagou para poder sentar na mesa do Senhor? Qual foi o preço que você pagou para poder tomar, fazer parte do corpo dele, do sangue de Jesus? Qual foi o preço que você pagou? Nenhum preço você pagou. Nada que você pudesse fazer pagaria isso. Mas Ele fez por você. Ele fez por mim. O propósito foi cumprido. Eis, está feito. Está consumado. Um cumprimento do propósito que levou alguém a ser obediente até a morte, e morte de cruz, para não desistir de alguém como eu. E por tamanhas coisinhas nós desistimos do nosso propósito. Ou por algumas coisas que nos cercam, fala assim, não, eu não posso mergulhar nessa vida de crente, porque eu tenho muita coisa a perder. Não, irmão, isso tudo é passageiro. O que Ele tem oferecido para você é eterno. É eterno. As coisas deste mundo não podem, querido, brilhar os seus olhos como a glória eterna, como a salvação, como vidas transformadas. E eu me lembrei de uma história e eu vou partir para concluir. Cadê o Juninho? Vem cá, Juninho. De novo. Eu me lembrei de uma história, irmão, que o pastor Silvio contou há muitos anos atrás no encontro profético. E talvez você conheça, que fala assim, quem dobrou meu paraquedas hoje? Eu ouvi de um missionário que estava no campo cuidando de meninas que não eram filhas deles de sangue. E ele fala assim, presta atenção comigo aqui. Charles Plumby era piloto de um avião bombardeiro na guerra do Vietnã. Depois de muitas missões de combate, seu avião foi atingido por um míssil. Plumby saltou-se de paraquedas e foi capturado. E passou 6 anos numa prisão norte-vietnamita. Após se libertar e retornar aos Estados Unidos, o aviador passou a dar palestras relatando a sua odisseia e o que aprendera na prisão. Porém, certo dia, num restaurante, foi saudado por um desconhecido. E ele falou, olá, você é Charles Plumby? Você é Charles Plumby? Não. Era o piloto do Vietnã, foi atingido e teve de saltar de paraquedas? Não é mesmo? E ele responde, sim. Mas como sabe? Perguntou Plumby. Fui eu que dobrou seus paraquedas. Parece que funcionou bem, não é verdade? Plumby quase se afogou de surpresa e com muita gratidão respondeu, claro que funcionou. Caso contrário, eu não estaria aqui hoje. Muito obrigado.
Mais tarde, já sozinho, Plumb não conseguia dormir pensando e perguntando-lhe: quantas vezes vi esse homem no porta-aviões e nunca lhe disse sequer um bom dia. Eu era um piloto arrogante e ele um simples marinheiro. Pensou também nas horas em que o marinheiro passou humildemente no barco, enrolando os fios de seda de vários paraquedas, tendo em suas mãos a vida de alguém que não conhecia. Hoje, esse homem, Plumb, inicia suas palestras perguntando à sua plateia: quem dobrou seu paraquedas hoje? Todos temos alguém cujo trabalho é importante para que possamos seguir adiante. Precisamos de muitos paraquedas durante o dia. No mínimo um físico, um emocional, um mental, um espiritual. Às vezes, nos desafios que a vida nos apresenta diariamente, perdemos de vista o que é verdadeiramente importante e as pessoas que nos salvam nos momentos oportunos sem que lhe tenhamos pedido. Deixamos de saudar, de agradecer, de felicitar alguém ou ainda simplesmente de dizer algo amável. Que tal a partir de hoje procurarmos nos dar conta de quem prepara nosso paraquedas de cada dia e agradecer-lhe. Ainda que não tenhamos as melhores palavras ou algo de importante a dizer, diga ao menos um bom dia, um obrigado, um por favor, um sorriso. As pessoas ao teu lado notarão esses gestos e te retribuirão, preparando o teu paraquedas com o mesmo cuidado e afeto. Com certeza, se todos nós a cada momento nos preocuparmos com os paraquedas dos próximos, todos lucraremos, todos podemos ajudar uns aos outros. Agradeça sempre. Então, querido, eu fico pensando assim: Jesus preparou meu paraquedas. Ele preparou o meu paraquedas. Um dia o avião explodiu e talvez você pegou aquele paraquedas, saltou. Mas alguém tinha um propósito de simplesmente arrumar um paraquedas. E um paraquedas salvar uma vida, 2, 3, 4, não sei quantas vidas. Mas por mais simples que seja o seu propósito, o seu chamado, o meu, o seu, ele vai salvar alguém. Eu fiquei pensando, querido, sabe, quando eu estava lá, já era 6, eu fui tomar banho, já era 6h50, desesperado. Mas eu fiquei pensando assim, eu falei: meu Deus, eu vou chegar lá na igreja agora e alguém vai ter ligado o som. Eu vou chegar lá na igreja agora e alguém vai ter chegado mais cedo. Cara, eu vou chegar lá na igreja agora, eu vou sentar numa cadeira. Cara, e nem fui eu que coloquei. Alguém colocou ela para você sentar. Cara, eu fui ao banheiro. Cara, o banheiro está limpo. Eu nem sei quem limpou, mas ele está limpo para que eu possa usar. Então entenda isso, querido. Talvez alguém amarre o seu paraquedas, ou você amarre o paraquedas de alguém. Eu me lembro que tem uma moça que sempre limpa lá no serviço. Depois do almoço a gente joga a questão da marmita na lixeira. E aquela moça passa todos os dias para pegar o lixo lá. Mas sabe, querido, todos os dias eu posso estar fazendo qualquer coisa, eu falo assim: obrigado. Obrigado, porque você está catando a minha sujeira, irmão. Porque eu sujei, aquela moça passa para limpar. Então, no cumprimento do propósito, seja grato. Seja grato pelo paraquedas que alguém amarrou. Seja grato, querido, porque se nós estamos aqui, alguém pagou um preço. E talvez essa pessoa já até foi embora. Mas ela pagou um preço por você. Então, como eu não agradeço Jesus na noite de Santa Ceia, eu falo assim: obrigado, Jesus. Obrigado. Você consegue fechar os seus olhos aí? E falar assim: obrigado, Senhor.